Estadão recebe hoje o secretário municipal de Cultura, André Sturmi. André, bom dia. Bom dia, Adriana. Obrigada por ter vindo aqui nos atender. André tem 50 anos, é gestor público e cineasta. Formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, fundou em 1989 a distribuidora Pandora Filmes. Foi responsável por reabrir 2 vezes o Cine Belas Artes, que é hoje patrimônio da cidade. E em 2011 assumiu a direção do MIS, o Museu da Imagem e do Som. Sob sua gestão, o público do museu aumentou 10 vezes. E o André é responsável por levar por MIS grandes exposições internacionais, como a exposição do David Bowie, do mundo de Tim Burton e alguns sucessos nacionais, como o Castelo Rá-Tim-Bum e agora a exposição que trata da vida do Silvio Santos. Participa conosco dessa entrevista o editor do Caderno 2, o Biratã Brasil, participação especialíssima hoje aqui. E você também pode participar com a gente pelo Facebook, mandando perguntas pelo Facebook Live. André, obrigada mais uma vez. Queria começar com um assunto que tem movimentado aí as redes sociais, que é a possibilidade da prefeitura privatizar, entre aspas, as bibliotecas e outros equipamentos culturais, passando a gestão desses equipamentos a organizações sociais. Queria que você falasse um pouco disso. É privatização ou não é? Obrigado, essa pergunta é ótima, porque efetivamente as pessoas ficam aí em alguns lugares esperneando, acusando de privatização. Eu acho que é por não conhecer o modelo de organizações sociais não é privatização, não é terceirização e não é concessão. É uma parceria de gestão. No governo do Estado de São Paulo, todos os equipamentos culturais importantes estão sob a gestão de organizações sociais, a Pinacoteca, a Sala São Paulo e a USESP, a São Paulo Companhia de Dança e o MIS. E a gente vê o resultado formidável que esses equipamentos entregam para a cidade e para o Estado. E isso só é possível por causa do modelo de organização social, que une o que tem de melhor na gestão, no mundo privado, que é a gestão, e reúne o que é a função do Estado, que é determinar as políticas culturais que aqueles lugares devem desenvolver. Para dar um exemplo do Museu da Imagem e do Som, a exposição do Tim Burton só foi possível porque a gente tinha uma organização social na gestão. Nós conseguimos o patrocínio integral da exposição através dos mecanismos de Lei Rouanet e do PROAC-ICMS. E depois a exposição rendeu para a organização social R$1,5 milhão entre bilheteria, produtos que a gente vendeu. Esse R$1,5 milhão foi reinvestido em outras programações. Então, é importante entender que uma das principais vantagens do modelo de organização social é a possibilidade de levantar patrocínios, bilheteria, enfim. Aí alguém pergunta, mas por que não pode fazer isso com a biblioteca sendo do Estado, da Prefeitura ou o Centro Cultural da Prefeitura? Porque se for, não fica para o equipamento o dinheiro, vai para a Secretaria da Fazenda. Portanto, sem desmerecer o secretário da Fazenda, nada garante que o recurso será utilizado no Centro Cultural e na biblioteca. Agora, a gente tem um exemplo em São Paulo, que é a participação da UES no Teatro Municipal. É um exemplo que, apesar do problema talvez não ter sido modelo, não foi bem sucedido, né? A administração do Teatro Municipal promoveu um desvio de 21 bilhões. Quer dizer, o que fazer? Quer dizer, o modelo é bom, mas o que faltou? Faltou um controle? Faltou ser mais rigoroso na fiscalização do contrato? Eu acho que faltou um acompanhamento de perto. Né? Eu acho que a questão não é fiscalização. Fiscalização acaba tendo de um jeito ou de outro. Acho que são 2 questões. Primeiro, era uma novidade, foi o primeiro contrato de organização social feito pela Secretaria da Cultura, então não havia uma experiência. Acho que houve uma infelicidade na escolha do gestor, que é uma pessoa que foi uma pessoa muito mal intencionada, está aí o que aconteceu. Havia também, enfim, uma série de questões de outra natureza na gestão do Teatro Municipal que levaram a essa situação, mas eu acho que ela é absolutamente pontual, ela já está sendo resolvida, não é? Estão sendo tomadas medidas policiais, jurídicas, judiciais necessárias, e o que a gente vai fazer, já fizemos, é criar uma coordenadoria para o acompanhamento, né? Ou seja, não é fazer uma fiscalização é fazer um acompanhamento diário no que acontece. Então, nós determinaremos junto com a organização social, para a organização social, qual é a política que a gente quer para o Teatro Municipal e depois para as outras que vierem a ser dessa maneira, e vamos acompanhar de perto, ou seja, essa coordenação vai ver se a programação está seguindo o que a gente pediu, as políticas de ingresso, se elas estão sendo feitas como a gente pediu, enfim, se os cachês que estão sendo planejados estão dentro dos valores de mercado, né? O controle
existem órgãos de controle, tem o Tribunal de Contas, tem a Secretaria da Fazenda, isso vai ser função deles. O que a gente quer é fazer o pré-controle, é o acompanhamento, porque se a gente acompanha, a gente evita problemas. E só queria destacar, para evitar que as pessoas fiquem tensas e nervosas por aí, que nós não vamos colocar as bibliotecas nem o Centro Cultural sob a gestão de organizações sociais depois da manhã, nem de depois da manhã. São dois exemplos que a gente acha que o modelo de organização social pode ser muito pujante. O Centro Cultural, por ser uma joia, que com certeza tem potencial de arrecadação de patrocínio, de bilheteria imenso, que pode ser reinvestido no próprio Centro Cultural, e as bibliotecas é o caso inverso. São equipamentos que têm pouco potencial de patrocínio de marketing, porque são pequenos equipamentos espalhados pela cidade, mas, de outro lado, a gente pode conseguir patrocínios de empresas que hoje estão interessadas em sustentabilidade, em devolução para a sociedade, né? Esse investimento que usa a cultura e o social ao mesmo tempo. Então, a gente entende que são dois equipamentos que merecem a nossa atenção e que, na gestão de organizações sociais, podem ser potencializados, mas nada é para depois da manhã. André, falando de bibliotecas ainda, qual o maior desafio você acha que as AOS vão ter trabalhando nelas? O que é hoje? É digitalizar o acervo, restaurar o próprio acervo? Como é que está a situação dessas 52 bibliotecas que a gente tem hoje no município? Olha, a situação das bibliotecas eu diria que é boa, né? Houve uma manutenção, reforma, tem pessoas, na maior parte delas, que são dedicados colaboradores para garantir que o espaço esteja em boas condições. Eu acho que o desafio da nossa gestão, das pessoas que estão lá e depois, se a gente conseguir fazer essa transição para as organizações sociais, o desafio é levar as pessoas para as bibliotecas, né? Hoje, até antes de virar secretário, eu era um mais assíduo frequentador de ônibus e metrô, né? E eu ando sempre com uma sacola com um livro, palavra cruzada, mas eu sou uma exceção. A maior parte das pessoas está que nem a Adriana com o celular na mão, fazendo alguma coisa ali. Então, as pessoas perderam um pouco o hábito do livro e acham que a biblioteca é um lugar chato, né? Que é um pouco o desafio quando eu entrei no MIS, que eu até brincava com as pessoas. Tenho certeza que você, mesmo sendo uma pessoa culta, já usou a seguinte expressão para dizer que uma coisa é chata ou velha. É coisa de museu. Hoje a biblioteca está nesse papel. Então, a gente precisa ter uma programação dinâmica nas bibliotecas. As bibliotecas são nossa prioridade. O programa Bibliotecas Vivas já está começando a ser planejado para em março ser implementado, para que as bibliotecas passem a ser lugares vivos, com uma programação variada, nos seus bairros onde elas estão, muitas vezes são o único equipamento cultural, para levar as pessoas para ver música, para ver teatro, para ver dança, para ver cinema, para ouvir palestras. Tudo dentro da biblioteca? Tudo dentro das bibliotecas, claro, na proporção do tamanho que elas possam ter. E aí, de repente, o cara chega mais cedo e descobre que tem livro, lê um livro. Eu tenho a seguinte convicção: quem lê um livro, lê outro. Então, a gente precisa motivar as pessoas a irem às bibliotecas. Você fala muito também nos ônibus bibliotecas, né? Como seria? É um programa que já existe, você quer ampliar esse programa, levar o livro até a pessoa, para depois levar a pessoa até a biblioteca? Esse programa existe há muitos anos, com altos e baixos, né? No último ano, infelizmente, ele não estava operando, a gente quer retomá-lo e com certeza, por quê? Porque a gente tem vários bairros em São Paulo que não tem nada. Não tem nem biblioteca, nem centro cultural, nem casa de cultura. Então, a ideia dos ônibus biblioteca é que eles possam ser ônibus da cultura, na verdade, né? Porque se chamar de biblioteca fica também muito restrito, mas com certeza que eles terão livros, para que esses ônibus vão a lugares onde a gente não tem equipamentos, eventualmente tem escolas, e lá permaneçam pelo menos um mês, possivelmente 2, para motivar as pessoas também, novamente, para frequentar atividades e, com certeza, sempre a prioridade para o livro. Eu acho que o livro é talvez o principal aproximador das pessoas para o mundo da cultura, né? O Festival da Mantiqueira, que eu tive o prazer de, junto com o secretário Sayad, de fazer quando a gente estava no governo do estado, mudou São Francisco Xavier para melhor, né? Porque trouxe turismo, as pessoas liam, né? O prazer de você conversar com um escritor é algo que é tão fácil. Não custa quase nada, é só motivar o escritor a ir lá e pagar um cachê para ele, ao contrário de um filme, de uma peça de teatro. E assim, a gente viu o resultado, as pessoas saíam das palestras correndo para pegar os livros, comprar os livros, né? Então, a leitura, o escritor, a biblioteca tem um potencial que custa muito pouco e rende muito. Essa é uma das prioridades, então. Com certeza absoluta. Na rádio, a gente conversou agora com o André na Rádio Estadão, você também mencionou a questão dos teatros, de revitalizar os teatros municipais. De que forma? Então, os teatros
estão também quase todos em bom estado. Tem um que está com um problema lá que a gente está tentando resolver, não é nada grave, mas é uma questão. O que a gente quer também é tê-los com uma programação mais constante e principalmente divulgar melhor, né? Alguns teatros estão funcionando e eu confesso que eu não sabia, né? A gente nem eu. Sei lá, faltou divulgação. Eu acompanho. Nas férias agora, a Bira mesmo estava falando, né? Claro que o senhor não poderia resolver isso, acabou de assumir, mas as férias, pelo menos uma programação infantil, talvez, né? Não, e não só infantil, adulta. As pessoas têm essa impressão de que São Paulo fica vazia nas férias. São Paulo tem 10 milhões de habitantes. Se 1 milhão viajar, sobra 9. Entendeu? O que acontece é que, como as pessoas não estão trabalhando eventualmente, porque estão naquelas férias, profissionais liberais, estudante não está tendo aula, né? O trânsito diminui, alguns lugares ficam mais tranquilos, mas é só você ir no MIS que está lotado. Se for na Pinacoteca, está cheio. Se for no Centro Cultural Banco do Brasil, está cheio. Onde tem coisas legais acontecendo, está cheio. Então, os teatros podiam estar com uma programação intensa, claro, mas principalmente divulgação. Eu, pelo meu gosto, porque frequento, e pelo meu trabalho, para ver o que os outros estão fazendo, sempre estou lendo os guias, o Caderno 2, para saber o que está acontecendo, para ver o que eu posso aproveitar daquilo também no meu trabalho. E, sinceramente, eu não me lembro de ter visto programação nos teatros recentemente. Isso vai mudar? E tinha. Vai mudar, com certeza, né? Como fazer essa programação? Você pensa em chamar pessoas especializadas ou que atuam no teatro para te ajudar nisso ou não? Sim, a gente está montando uma equipe de programação na secretaria, mantivemos algumas, mas ampliamos a equipe para que a gente possa, a partir da secretaria, pensar nisso. E nos teatros tem pessoas que são os coordenadores, algumas do mundo do teatro, outras mais da cultura, que vão ajudar nisso. E a gente está pensando qual a política para esses teatros, porque, de novo, não adianta a gente uma hora ter uma peça, outra hora ter outra coisa completamente diferente, e outra hora ter uma coisa completamente diferente, porque aí o público não cria o hábito. Então, a gente está pensando como construir essa programação. Uma ideia que eu tenho é fazer continuação de peças, né? Muitas vezes peças estreiam, fazem sucesso, e a gente vê que hoje as peças ficam em cartaz 7 semanas, 8 semanas, 9 semanas, estão fazendo mostra e saem. Porque os teatros mais disputados hoje são muito disputados, caros. Então, se a gente puder ter uma programação de continuação de peças que estão fazendo sucesso, e aqui não estou falando só de peça comercial, tem peça de todos os tipos que faz sucesso em São Paulo. Né? A gente pensa que só os musicais da Broadway, não. Peças aí de muito sucesso, de qualidade, que são obrigadas a sair de cartaz. Então, acho que essa é uma possibilidade da gente, de repente, pegar 2 ou 3 teatros, são 10, e serem teatros para a continuidade de peças a preços populares que estavam fazendo sucesso. Porque aí a gente ganha toda a divulgação que a peça já tem. Né? Ok. A gente já falou de biblioteca, a gente já falou de teatro, queria falar de cinema. Você que é um especialista. Afinal, né, a sua origem é o cinema, né? Exatamente. O prefeito Haddad criou a SPCine, que era uma demanda do setor antiga e é muito bem vista. Queria saber como é que você pretende tocar a SPCine, qual será a prioridade dessa agência? Olha, a SPCine tem 2 anos, já conseguiu muita coisa. Inclusive, o presidente da SPCine vai ser um dos diretores que lá estava, o antigo presidente pediu para sair. Que é? É o Maurício Ramos, que é um produtor de cinema, foi o produtor dos vários longas do Walter Salles e que hoje está ali colaborando na gestão. A gente pretende manter os principais programas que a SPCine faz. Um deles é uma parceria com a Secretaria de Educação, que é o Circuito SPCine no CELS, que hoje são 15 CELS. O Alexandre Schneider, secretário, e eu, com o apoio do prefeito, naturalmente, já decidimos que a nossa meta é, até o fim da gestão, ter todos os CELS integrantes desse circuito. Isso é legal. A mostra prova que é super sucesso. Super sucesso. Então, do ponto de vista da indústria propriamente dita, a gente quer avançar na Film Commission, na questão de simplificar filmagens em São Paulo, facilitar as filmagens em São Paulo. Já houve um avanço, né? O já tempo houve. de resposta para quem pede direito de já hoje houve, é menor, né? É menor, e a gente quer avançar ainda mais nisso. A gente quer que São Paulo seja efetivamente um lugar onde as pessoas possam filmar, né? Todos os tipos de produção. Gosto de falar sempre, por exemplo, de Nova York. Nova York, nos anos 70, era uma cidade que ninguém ia. Era uma cidade falida não, mas quebrada, com pouca atividade.
perigosa. Se você pensa quais são os 2 filmes sobre Nova York nos anos 70, Desejo de Matar, em que o homem tem sua mulher e filha estupradas e mortas e sai matando bandido, e Warriors, os Guerreiros da Noite, que é uma convenção de gangues. Isso era Nova York, né? Um prefeito inteligente criou a campanha I Love New York e fez uma Film Commission que criou todos os benefícios possíveis para filmar em Nova York. Nova York virou o maior destino turístico do mundo em 30 anos. Então, o cinema e o audiovisual podem ter um papel de promoção da cidade, de valorização da cidade, de interesse pela cidade muito grande. Fora o que gera de economia no sentido de movimentação de negócio. Uma produção de um filme estrangeiro, americano, que venha por ano para São Paulo, vai gerar milhões em negócios. Mas muito mais vai ser gerado pelo filme fora daqui. Então, a gente também quer fazer um trabalho de atração de produção internacional. Existem programas hoje feitos pela Associação de Produtoras de Publicidade, pela Associação das Produtoras de Filmes de Conteúdo para Televisão e do Sindicato da Indústria do Audiovisual, que trabalham para promover o cinema brasileiro no exterior, o audiovisual brasileiro no exterior, e para trazer produções para cá. Então, a gente quer apoiar muito essas entidades para isso. E a gente quer criar, manter e aprimorar os programas de apoio à indústria, com editais, com apoio à produção de filmes dos produtores paulistas, em várias áreas. Eu tenho uma curiosidade, assim, abrindo um parênteses, tirando o lado secretário, do lado cineasta, não sente falta não de filmar, de voltar até, quem sabe, utilizar essa cidade, fazer outras coisas? Então, quando eu estava na Secretaria de Estado, né, eu não podia fazer filmes, abdiquei de um projeto que eu tinha. Quando eu fui para o MIS, eu falei, agora eu vou poder fazer filme. Aí o MIS acabou me tomando muito, mas em 2015 eu li uma notícia, dei um estalo numa questão, comecei a pensar num projeto, me empolguei muito no projeto, comecei a trabalhar nesse argumento, falei com uma produtora, começamos a desenvolver o projeto e eu estava muito empolgado que eu ia voltar a fazer um filme. Aí o prefeito João Dória me convidou para ser secretário. Vai atrasar 4 anos a minha volta. Que filme? É um filme baseado na história do Brasil recente. Eu não vou contar, claro, o que é, porque senão alguém faz antes de mim. Vai entregar ouro. Mas é uma história que mistura um certo thriller com a situação brasileira, recente, mas não tão recente, passando na época da ditadura ainda, para ninguém achar que é o caso do Celso Daniel. Enfim. E eu tinha ficado muito empolgado, assim. Eu queria fazer um filme no estilo do Costa Gravas, assim, que é um cineasta que eu gosto muito. Até revi os filmes do Costa Gravas. Tem um filme que eu gosto muito, chama I como Ícaro, de um cineasta francês chamado Henri Verneuil, que também é um clássico do cinema político. Enfim, era um filme nessa linha, assim, né? Mas agora você vai ganhar mais experiência política para depois tocar o filme. Pelo menos isso, né? André, deixa eu fazer uma pergunta aqui do Facebook, que eu chamei, né? Preciso fazer, do Marcelo Domingues Tomás. Gostaria de saber do secretário sobre a virada cultural. Vamos começar a falar dos pepinos aqui da sua administração. Já existe uma definição sobre a virada, talvez sobre o palco em Interlagos? E por que surgiu a ideia de remover os grandes eventos do centro da cidade? Então, quando a virada foi criada, lá atrás, era inspirada na Nuit Blanche de Paris, a Noite Branca, que é um evento que leva as pessoas para os equipamentos, para os locais, para verem atividades que em geral não acontecem ali, né? Eu tive uma vez, fui numa igreja, tinha uma exposição de arte contemporânea, fui num teatro e tinha um mapping, enfim, não tem palcos, grandes palcos nas ruas. O que a gente observa? Com o passar dos anos, os grandes palcos se tornaram o principal acontecimento da virada cultural. E a gente vê, até porque eu frequentei quase todas, com exceção de quando eu estava fora do Brasil, você vê uma quantidade enorme de gente chegando junta, vai lá para aquele palco, fica assistindo um show e vai embora. Ou seja, a pessoa não foi na virada, ela foi ver um show de graça. Eu não acho que esse é o papel principal da prefeitura, nem o prefeito, que foi quem determinou isso, para que a gente, então, recupere o papel original da virada. Então, a virada é no centro da cidade, a gente vai usar todos os equipamentos são os teatros, são as bibliotecas, vamos trabalhar, vamos parcerizar os teatros da Praça Roosevelt, do Baixo Augusta, o Sesc, enfim. E dentro desses equipamentos tem uma programação muito variada, surpreendente, e entre os equipamentos tem programação em que a rua será o palco. Então, ali entre o Teatro Municipal, se assistir um espetáculo, se quer na Biblioteca Mário de Andrade, na Xavier de Toledo, a gente vai ter circenses, vai ter performance de dança, de teatro, enfim, a pessoa vai ficar no centro. A gente quer que a virada seja catalisadora para que depois a pessoa, ao longo do ano, volte para o Teatro Municipal, para a Biblioteca Mário de Andrade, para o Teatro dos Parlapatões ou dos Sátiros, enfim,
É isso que a gente acha que a virada pode ser. Será que o fato de ter esses grandes shows no centro não é o que a população queria? Será que apesar da inspiração ser diferente, não funcionou dessa maneira em São Paulo? Eu acho até um detalhe, a população, né? A população de Paris é X e pensar só em São Paulo, não vem ninguém de fora, só a população é muito maior. Então talvez para você criar um exemplo exatamente igual a Paris não seja possível comportar tanta gente. Você tem toda a razão, pelo amor de Deus, a gente não quer copiar Paris. O que eu quis dizer é que a gente quer recuperar o que foi a ideia original da virada, que era trazer as pessoas para o centro, para circularem pelo centro, para conhecerem os equipamentos. É claro que a gente não quer copiar Paris, óbvio que não, mas é esse espírito de que as pessoas venham frequentar o centro. Veja, eu participei várias vezes, você via o show X, eu não quero falar nenhum nome de artista para não achar que é pessoal, né? Aquele monte de gente, aí aquela quantidade de gente indo para o metrô para ir embora. As pessoas não ficavam, claro que ficava muita gente, não estou dizendo que não, tinha gente que saía de um palco e ia para outro palco, 3 milhões, uma boa óbvio, parte fica, né? Agora, muita gente vinha assistir um show de graça, então nós vamos ter os shows de graça, nós vamos ter os palcos num lugar que a princípio será no Autódromo de Interlagos, com condição, com centenas de banheiros químicos, com área de alimentação, até com área para as pessoas que quiserem ficar horas e horas poderem dormir, né? E aí sim teremos os grandes shows, com uma natureza que você até falou, foi você, né? Do estoque, ou seja, uma coisa mesmo de um festival que as pessoas possam se divertir e curtir. E a gente tem um evento espalhado pela cidade, que também a gente já vinha sendo feito essa descentralização, e nós vamos também investir para ter palcos em outras áreas da cidade, para que as pessoas também possam ter virada mais perto e não ter que todo mundo se deslocar, seja para o centro, seja para Interlagos. Mas grandes palcos, por exemplo, um grande palco na Zona Leste? A ideia é ter alguns desses equipamentos que a gente tem, os centros culturais, os teatros, aí é fechado, e em alguns parques a gente montaria palcos abertos com uma programação Parque do Carmo, mais... por exemplo? Aí já entra num detalhe que eu não posso te falar, mas parques grandes que comportem quantidades maiores de pessoas. Tá bom. Falar agora do outro pepino, né, que é o carnaval de rua, que está aí já há pouco mais de um mês. O prefeito Dória, você mesmo já disse que o carnaval vai continuar como ele está sendo realizado nos últimos anos, mas o número de blocos aumentou demais. Você mesmo estava dizendo de 280 para 490, é isso? Mais ou menos isso, é. Praticamente dobrou. A cidade vai comportar esse número de blocos tão grande em harmonia? Então, desde ainda do período da transição, a gente começou, junto com a equipe anterior, ver essa questão. Pinheiros, que é a subprefeitura, né? Perdão, Prefeitura Regional de Pinheiros, que tem 30% dos blocos, já fez um trabalho de conversar com todos os blocos, o prefeito regional Paulo fez esse trabalho. Havia sobreposição, porque alguns desses blocos novos queriam o mesmo dia e hora de outro que já tinha participado no ano passado. Então, vários blocos foram mudados ou de dia ou de hora e até de local, né? Na região da Vila Madalena, os blocos muito grandes foram transferidos para outras localidades, para que não cause aquele excesso, né? Ali, a Prefeitura Regional da Sé e a Prefeitura Regional da Vila Mariana também já estão fazendo esse trabalho, porque são as outras duas onde tem muitos blocos, e as outras mais espalhadas, onde tem poucos blocos, a mesma coisa. Então, o que a gente quer é que o carnaval de rua seja uma diversão para quem quer sair no bloco, os foliões, mas que não seja um sofrimento para quem mora nos lugares. A gente tem que lembrar que o carnaval de rua tem 2 grupos interessados, esses 2 que eu acabei de citar. Então, se a gente conseguir marcar um horário com antecedência, fazer essa divulgação, então das 6 às 9 minha rua tem carnaval de rua. Eu saio mais cedo, né? Eu posso ir frequentar aí um dos diversos locais de cultura, né? O MIS vai estar aberto, o Teatro Municipal, as bibliotecas, o Centro Cultural São Paulo, e aí eu volto 9h30. E nós vamos trabalhar para que 9 horas acabou o desfile, 9h15 a gente vai tentar estar com a rua limpa e liberada para as pessoas. Trabalhar com a polícia, né, André? Só a polícia para conseguir isso, né? Em meia hora, na Vila Madalena, nem a polícia tem conseguido. Digo que não é uma crítica, mas parece fácil, não é nada fácil. Não é nada fácil. Na Vila Madalena as pessoas permanecem horas e horas depois que o bloco terminou de passar. A gente precisa educar as pessoas. Eu acho que, antes de tudo, as pessoas precisam lembrar, né, que ela vive numa sociedade. A gente hoje tem uma coisa de que eu tenho direito, as pessoas esquecem que tem dever. Hoje, cidadania virou direito. Quando cidadania é lembrar que você tem outro no mesmo lugar que você, né? Essa história de eu sou muito cidadão é só porque o cara está cobrando direitos.
Nunca é porque ele está lembrando que ele tem deveres. Acho que a gente precisa fazer essa campanha de educação. As pessoas precisam entender que, olha, é das 6 às 9, é das 6 às 9. 9 vai ser horário limite. Não, eu estou dando só um exemplo. Né? Tá. Pode ser das 4 às 7, tem blocos que saem de dia. E na região da Vila Madalena, a gente vai ter um palco no Lago da Batata, com muita programação, que vai até mais tarde, para que as pessoas que acabou, vamos supor, às 9 na Vila Madalena e quer continuar se divertindo, vai até o Lago da Batata. Um palco organizado pela prefeitura? Exatamente. Isso é novidade. Já foi feito, a gente vai, enfim, ampliar essa programação, porque ali é uma área muito mais ampla, tem metrô, tem trem, tem terminal de ônibus, então a pessoa ficando até mais tarde, depois ela tem como ir embora com mais facilidade. A Vila Madalena não comporta isso. Então a ideia é ter os horários determinados e ter o que a gente está chamando de áreas de dispersão. Ou seja, acabou aqui, quer continuar, vai para lá. Terão outras além dessa? A gente está planejando fazer um palco também de dispersão, né, na área da Sé e na área da Vila Mariana. Ainda não sabemos aonde, mas queremos ver se a gente consegue fazer mais 2 palcos. E o carnaval de rua vai começar antes do carnaval mesmo? Vão ser 3 semanas? Na gestão anterior, né, eles fizeram esse planejamento, são 3 semanas de carnaval de rua na cidade. Tá bom. Agora vamos mudar um pouco de assunto, falando do aniversário de São Paulo. Falei do carnaval que é o mês que vem, mas aniversário é agora. Vai ter festa na cidade? A secretaria vai participar com algum show, algum evento aí para a população? Então, nós vamos já começar esse espírito de programação que é levar as pessoas para os lugares. Então, nós vamos ter uma programação no Teatro Municipal, na Biblioteca Mário de Andrade, no Centro Cultural São Paulo, nos teatros, em vários dos outros centros culturais que a gente tem. As bibliotecas ainda não vão participar, porque elas, por enquanto, fecham nos feriados, coisa que nós pretendemos mudar, né? As bibliotecas hoje fecham aos domingos, que a gente também não concorda. Faz parte do Biblioteca Viva estar aberta nos feriados e nos finais de semana. E um dia por semana até às 8 da noite. Então, isso é uma dos passos que a gente vai dar. 24 horas? Então, 24 horas é impossível a gente ter 52 bibliotecas abertas, né? Até porque não tem público para isso. Tá. Cada uma tem a sua lógica de funcionamento. Eu acho que se a gente conseguir abrir nos finais de semana e uma vez por semana até às 8 da noite, a gente já dá um passo muito grande, né? A maior parte dos bairros são bairros onde as pessoas não passam o dia, né? Elas chegam à noite e elas não vão dormir às 2 da manhã porque elas têm que acordar cedo para trabalhar. Já o final de semana é quando a pessoa tem tempo disponível. Então, a biblioteca tem que estar aberta para receber as pessoas. Sobre a festa? Sobre o aniversário da cidade. Então, a gente vai ter uma programação bem, enfim, dentro da possibilidade de tempo que a gente tinha, criativa, diferente. Nós vamos ter no Teatro Municipal, por exemplo, um show do Lineker e um coral. Vamos ter o Ileobá com cantoras, enfim. E vamos ter um concerto da Orquestra Baquiana com o maestro João Carlos Martins e o Coral dos Imigrantes, que ele criou recentemente. Então, essa é a ideia, né? Vamos ter dança, vamos ter um cantor cult, vamos ter uma orquestra dentro do Teatro Municipal, ou seja, diferentes públicos tendo diferentes experiências no mesmo local. Vai ter um show grande, um palco grande, com um artista mais popular? Não. É uma mudança também. É uma mudança também. Já na linha da nova virada cultural. Exatamente. Vamos acostumando já, né? Aliás, tem uma crítica aqui sobre a questão de Interlagos, que apesar do transporte, Interlagos é um local de difícil acesso. Talvez não pelo transporte público, mas Interlagos não é uma área central. Para quem mora no extremo da Zona Leste, pode considerar de difícil acesso. É verdade, mas a gente vai fazer um palco na Zona Leste, a gente vai fazer um palco na Zona Norte, a gente vai fazer um palco na Zona Oeste. Então, não dá para todo mundo chegar em todos os lugares, né? Quem mora no Campo Limpo, por exemplo, vai achar super legal ter um palco em Interlagos. Tem 3 milhões de pessoas que moram na Zona Sul de São Paulo. Essas vão achar super legal. Então, a gente está pensando em Interlagos, não é porque a gente quer fazer lá o CAI, porque lá é um lugar que é enorme e que tem a possibilidade de receber. Se lá não for possível por algum motivo, poderá ser em outro lugar. Mas a gente não vai tirar do centro programação e nós vamos espalhar pela cidade. Então, quem mora no extremo da Zona Leste terá um palco na Zona Leste mais próximo, com shows legais, interessantes, que ela possa se divertir. Agora, se a gente for começar a chegar nesse detalhe, né, quantos shows terão em cada palco? 6, 7 shows? Ah, não gosto de nenhum, que absurdo que aqui na minha região só tem esses shows. Bom, amigo, né? Então, sim, a gente está tentando fazer um conceito que a gente possa estimular de novo no centro, que as pessoas conheçam os equipamentos, ter palcos grandes. Para usar o exemplo de Woodstock, onde fica o Woodstock? Duvido que a pessoa saiba. Você talvez que é né?
Todo mundo fala de Woodstock, ninguém sabe onde fica. É uma vila enfiada não sei aonde. E as pessoas foram, não foram? Para dar o exemplo de Woodstock. Isso, anos 60, hein? Exatamente, nos anos 60. Monte Rei também, não ficou lotado de gente? Quando a pessoa está afim, a pessoa precisa se mexer. A gente vai colocar um monte de ônibus, linha de trem, para que as pessoas possam chegar de qualquer lugar da cidade. Legal, André, está acabando nossa entrevista. Eu queria fazer eu acho interessante você estar se cercando de figuras notáveis da cultura, né? Que, salvo engano, você me corrige se estiver errado, não tem uma experiência em gestão pública, né? Então temos o Ismael Ivo, que é um dançarino, né? Que não tem nem o que falar, né? A história dele já diz tudo. O próprio Cadão, cuidando do Centro Cultural São Paulo. O Minchuk, que talvez tenha um pouquinho mais eles todos. Como é que foi isso? São pessoas que vêm com uma experiência, uma bagagem artística monumental. Mas a gestão pública exige um outro tipo de qualidade. Como é que vai ser o trabalho deles? Você vai ter esse trabalho seu, pessoal, de ajudá-los a gerir isso e eles vêm com o lado mais criativo ou não? Exatamente. Eu acho que a gente precisava ter um time de craques, né? Pessoas que têm ideias, pessoas que nas suas áreas são expoentes, pessoas que podem e que estavam dispostos a contribuir com a cidade, porque trabalhar nesses órgãos, nesses locais, nessas instituições não é exatamente incrível do ponto de vista salarial. São todas pessoas que estão, né, o Roberto e o Ismael estão voltando do exterior para trabalhar. O Ismael no Balé da Cidade e o Roberto ser o maestro do Municipal. Tem o Charles Kozak, que também aceitou trabalhar na Biblioteca Mário de Andrade. Enfim, são todas pessoas incríveis que pensam fora da casinha, para usar a expressão, e que vão contribuir. E a gente, na Secretaria, vai apoiar na gestão no que for necessário. Legal, o pessoal aqui está te elogiando, dizendo que o seu começo é promissor e a ideia de deixar as bibliotecas abertas durante o fim de semana também muito elogiada. Então a gente deseja tudo de bom aí, boa sorte e que esses planos deem certo, né? E que levem mais cultura para a população. Obrigada, é isso que a gente André. pretende. Obrigada, Bira. Obrigado. TV Estadão volta na semana que vem, entrevistando outros secretários do prefeito João Dória. Obrigada, bom dia.